Bom, pessoal, vamos lá, certo? Vamos retomar nossa aulazinha. E hoje nós vamos ver parte de equações diferenciais, tá? Eu diria que é uma das partes mais sofisticadas, né, do curso de cálculo, porque é onde tem a aplicação mesmo, né? Onde o cálculo, né, mostra onde é que o cálculo atua para você conseguir descrever certas coisas, né? Inclusive a gente vai ver aplicado na química, tudo bem? Então, vamos lá, então vamos primeiro entender o que é uma equação diferencial, certo? Então, a gente já aprendeu o que é uma equação, né? Aquelas equações algébricas lá, né? Na sétima série, sei lá, sexta série. Em algum momento a gente aprendeu a resolver equações desse tipo aqui, né? H3, certo? É isso? Você aprendeu as várias técnicas, né? Você passa o circular de lá, enfim, passa 3 dividindo e acha a solução, né? Então, uma equação de segundo grau, né? 2x menos 1 igual a zero, por exemplo. Tá? A gente aprendeu como é que resolve essas equações, certo? Uma equação diferencial, a diferença básica da equação diferencial para essas equações que a gente aprende aqui na sétima série é o seguinte, é que nessas equações aqui, que a gente aprendeu lá no sexta série, sei lá, nessa equação que a gente aprende isso, a solução vai ser um número, né? A solução é um número, tudo bem? Então, por exemplo, a solução dessa aqui, só ver aqui rapidinho, menos 2 terços, tá? Então, a solução é um número, certo? A solução é um número. Esse aqui eu não vou fazer, né? Porque tem que fazer delta, forma de básico e tal, né? Mas a solução também vai ser um número, tá? A solução também vai ser um número, né? Se eu fizesse assim, ó, aqui mais, aqui menos, então, uma é a solução, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa equação aqui, uma solução é x igual a 1, tá? Certo? Então, assim, então essas equações que a gente vê lá, né? A solução é um número. Na equação diferencial, certo? É uma equação, ou seja, você está atrás de alguma coisa, está atrás de uma incógnita, só que a solução vai ser uma função, certo? Então, você quer achar uma função que satisfaz uma determinada equação. Por exemplo, eu quero saber qual é a função que, quando eu derivo ela, certo? Quando eu derivo ela, dá ela mesma. Então, isso aqui é uma equação diferencial, tá? Eu quero saber qual é a função que, derivando, dá ela mesma. Eu quero saber qual é a função que, derivando ela, eu tenho duas vezes ela mesma, certo? Posso até ter coisas mais complexas, né? Posso saber, quero procurar qual é a função que, derivando ela, eu tenho três vezes ela mesma menos 2x, certo? Então, assim, eu quero a solução aqui do meu problema, ela é uma função, tá? Então, essa é a principal característica de uma equação diferencial, certo? E essas equações diferenciais, né? Na verdade, o nome é diferencial, não é à toa, né? Geralmente sempre envolve uma derivada, né? Certo? Então, por que é uma equação diferencial? Porque usa as operações, né, do cálculo diferencial, né? Então, sempre envolve uma derivada, né? Pode ser até uma derivada segunda, uma derivada terceira, certo? Pode envolver várias derivadas, certo? Tem algumas classificações, tá? Vamos ver aqui brevemente algumas classificações, mas no curso de equação diferencial, aí você aprende a classificar de várias formas diferentes, certo? Mas aqui a gente não vou entrar em muitos detalhes não, tá? Até porque esse aqui não é um curso de equação diferencial, né? Só para a gente ver um pouquinho e principalmente aplicado na química, certo? Mas geralmente ele diz o seguinte, uma equação diferencial, certo? Ela tem a ordem dela, certo? O que é a ordem da equação diferencial? É
é a derivada mais alta que tem, certo? É a maior derivada que possui a solução, tá? Então, por exemplo, a primeira equação que eu botei aqui, qual é a maior derivada que tem? A derivada de primeira ordem. Então, ela é uma equação de primeira ordem, certo? Se eu pegar aqui uma equação, que ela é conhecida como equação do oscilador harmônico, e ela é assim, ó, menos ômega ao quadrado F. Então, essa equaçãozinha aqui, qual é a maior derivada que tem? 2, né? Essa aqui é uma equação de segunda ordem. Tudo bem? Posso ter uma equação de terceira ordem, de quarta ordem, certo? Mas, no geral, a aplicação na física, certo? E na química, ela sempre vai ser de primeira ordem ou de segunda ordem, tá? Na aplicação na física e na química, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai ver como é que se calcula a concentração de uma substância durante uma reação química. Então, a gente vai ver que é uma equação de primeira ordem, certo? Depois a gente vai ver, lá na próxima aula, a gente vai ver uma equação de Schrödinger, né, na quântica, certo? Em uma dimensão. A gente vai ver que é uma equação de segunda ordem, tá? Então, assim, geralmente a gente vai lidar com uma equação de primeira ordem, segunda ordem, certo? A expressão mais geral para uma equação de primeira ordem, né? Como é que ela é? Ela vai ser a derivada igual a alguma função, tá? Da variável ou da própria função, certo? Ele está dizendo o seguinte, que a derivada igual a alguma coisa, certo? Igual a alguma função da variável ou da própria função, certo? A forma mais geral para uma equação de segunda ordem, certo? Essa aqui é a equação de primeira ordem. É a derivada segunda igual a alguma função também, tá? Da variável, da função e da derivada primeira. Certo? Isso aqui é uma equação, a forma mais geral da equação de segunda ordem, né? Hoje a gente vai ver vários tipos de equações de primeira ordem, certo? Vários tipos de equações de primeira ordem. Vamos lá, então a gente classifica em relação à ordem, certo? Uma coisa importante que a gente vai aprender é em relação se ela é linear ou não, tá? Linear. Identificar se uma equação diferencial é linear ou não. O que significa ser linear, certo? Linear, você sempre tem que lembrar o seguinte, sempre que a gente falar que uma coisa é linear, você lembra logo do quê? De uma reta, certo? Então, a reta você remete o quê? A um polinômio no primeiro grau, tá? Então, visuzinho para vocês aí, sempre que eu falar uma coisa linear, é porque você vai ter um polinômio daquela coisa, né? Uma coisa que é linear com aquela coisa vai ser um polinômio, ou seja, vai ser proporcional àquela coisa, certo? Elevado ao expoente 1, certo? Então, o que significa ser linear? Significa dizer que todas as derivadas de uma função, ela é de ordem 1, né? Então, por exemplo, ó, uma equação, a equação mais geral de primeira ordem linear, ela é assim, ó. Ela começa com a derivada, né? Primeiro, igual a uma função do f de x. Só que, como tem que ser linear em f, então tem que ser daquele tipo, ó. Um AF mais B. Tá? Não era o AX mais B? AX mais B, né? Agora vai ser um AF mais B. Certo? Então, só que agora, né? Esse A e esse B, ele não necessariamente vai ser constante, ele pode depender de X. Então, uma equação linear de primeira ordem, né? Ela é desse jeito. Certo? Sempre quando você vê uma equação linear de primeira ordem, ela vai ser assim. Ou vai poder ser escrita assim, certo? Pode ser que tenha alguma equação, alguma fórmulazinha aqui também, tá? Alguma função muito pequena que é a derivada primeira, tá?
Mas se tiver alguma função múltipla elevada, a gente consegue transformar para dessa forma aqui, certo? Se for de segunda ordem, como é que é? Então, tem a derivada segunda, certo? Tem a derivada segunda. Só que vai ser linear na derivada e na própria função. Então, vai ser um AX que multiplica df dx, mais um bx que multiplica a própria função f de x, mais um cx. Certo? Então, isso aqui são o que a gente chama de equações. É uma equação diferencial linear de primeira ordem, né? Uma equação diferencial linear de segunda ordem, tá? Tem uma outra nomenclatura, certo? Que eu posso até incluir aqui, né? Vou até falar. Chamar de ordinária. É uma equação diferencial ordinária, né? O que significa dizer isso? É uma equação diferencial que é safada, né? Que trai a gente, não é, né? A equação diferencial ordinária é quando envolve uma única variável, tá? A gente vai ver nesse curso ainda funções de mais de uma variável, só que depende, por exemplo, de x e de t. Então, nesse caso aqui, as equações diferenciais, quando você está buscando uma função que depende de duas variáveis, a gente chama de equação diferencial parcial, certo? Mas como é que a gente está procurando apenas funções que dependem de uma única variável, nesse caso eu chamei de x, tá? Então, é uma equação diferencial ordinária, tá? Então, essas equações aqui são o quê? Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem linear, né? Equação diferencial ordinária linear de primeira ordem, equação diferencial ordinária linear de segunda ordem, tá? Certo? E ainda tem mais uma nomenclatura, né? Mas, como eu falei, essas nomenclaturas não é tão importante. É importante a gente aprender as técnicas, né? E aí eu vou ensinando cada técnica corretamente, de acordo com o que for precisando. Nesses dois casos aqui, certo? Se por acaso essas constantes, quer dizer, essas funções aqui, que só dependem de x, forem iguais a zero, aí a gente vai dar uma nomenclatura mais a ela ainda. A gente vai dizer que ela é homogênea, certo? Ela é homogênea. Homogênea. Se, certo? Considerando esses dois casos aqui, o bx for igual a zero, certo? Quando é para a primeira ordem, certo? Quando é de primeira ordem. Ou, nesse segundo caso aqui de segunda ordem, se... Vou ter que igual a zero, né? P de x é igual a zero. Ou se C de x for igual a zero, certo? Para segunda ordem. É isso? Certo? Esses caras aqui. Tá bem? Bom, nós vamos aprender, certo? Algumas equações aplicadas na química, tá? Aplicadas na química. E aí, quando eu chegar na equação, a gente vai classificar ela, certo? Se ela é de primeira ordem, de segunda ordem, se ela é linear ou não, se ela é homogênea ou não, tá? Então, vamos praticar isso aí quando chegar nas equações, certo? E assim, naturalmente, né? Equações diferenciais, nosso objetivo é resolver essas equações diferenciais, né? Não é só classificar, certo? E para resolver tem várias técnicas, tem técnicas bem mais complicadas do que outras, certo? E não tem como a gente ver todas as técnicas aqui, o curso não teria tamanho para isso. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai evolver, certo? Duas equações diferenciais que são muito importantes para a química, né? Que é a equação que envolve a velocidade de uma reação, certo? E na próxima aula a gente vai ver a equação de Schrödinger, certo? E aí vamos ver as técnicas para resolver essas duas equações, especificamente, tá? Então, por hoje a gente vai começar estudando aqui, certo? A equação que, certo? Em inglês é conhecido como equação de taxa, certo? Equação de taxa de reação, certo? Em português, eu não sei, como eu não sou químico, né? Eu não sei como é que o pessoal fala em português, tá? A fonte que eu peguei é em inglês,
Então, ele chama de rate equation, né? Rate equation, ou seja, a equação da taxa, ou então lei da taxa, tá? Certo? E a gente está se referindo à taxa de uma reação. Certo? Isso a gente está se referindo à taxa de uma reação. Então, vamos entender aqui um pouquinho, tá? Vamos chegar nessa equação diferencial. E aí fica o seguinte, vamos supor que você tenha uma reação química, tá? Você tenha uma molécula A que reage com duas moléculas B, e isso gera uma molécula, três moléculas C, certo? Então, aqui você pode pensar em várias reações diferentes, certo? O que essa equação está me dizendo? Certo? O que essa equação está me dizendo? Está dizendo o seguinte, que cada molécula de A reage com duas de B, certo? E cada reação de uma com A e duas com B geram três moléculas de C, certo? Eu peguei esse exemplozinho aqui, tá? Mas depois a gente vai ver como é que é se aqui fosse qualquer outro coeficiente, certo? Mas é só importante a ideia. Agora vamos pensar o que está acontecendo aqui com relação à concentração, tá? Então, a concentração de cada uma dessas moléculas, a gente sempre escreve assim, né? Se desse bem melhor do que eu, né? Você coloca a molécula fechada aqui entre colchetes, isso aqui vai dar exatamente, né, a concentração, certo? Molar, certo? Ou molaridade, eu acho, enfim. Vocês sabem melhor do que eu, né? Mas é o número de mols, certo? Por unidade de volume, ml, litro, tudo bem? Então, temos aqui uma concentração que, logicamente, ela vai depender do tempo, tá? Vamos até fazer assim, ó. Vamos aqui misturar um pouco as notações. Ela depende do tempo. Inicialmente, ela vai ter uma certa concentração, certo? Só que, de acordo com o tempo vai passando, o que está acontecendo? As moléculas de ar estão sendo consumidas. Então, uma coisa eu posso ter certeza, que esse A está diminuindo, certo? A de B, acontece a mesma coisa, tá? B também vai diminuindo, né? Porque ela vai se reagindo, vai se transformando em C. Certo? Por outro lado, a de C, ela está aumentando, certo? Então, nós temos uma função do tempo para cada uma dessas moléculas, certo? Agora vamos entender o seguinte, o que acontece, o que está acontecendo? Certo? Em relação à taxa de consumo dessas moléculas, certo? Então, o que é a taxa, o que é a taxa de variação, certo? A taxa de variação nada mais é do que a derivada com relação ao tempo. É o quanto ela varia com o tempo, tá? Derivada sempre é uma taxa de variação, certo? Uma taxa de variação, você está medindo a taxa de variação com relação à variável, que é o tempo, tá? E o que acontece? A cada vez que uma molécula da substância A é consumida, certo? Duas moléculas da substância B são consumidas. O que eu posso concluir? Que para cada molécula da substância A que é consumida, duas moléculas da B são consumidas. Ou seja, eu posso dizer que o B ele é consumido duas vezes mais rápido que o A, concorda comigo? O B é consumido duas vezes mais rápido que o A. Então, vou fazer o seguinte, ó, que a taxa de variação de B, certo, é duas vezes maior do que a de A. Duas vezes maior do que a de A. Tá? Só que, ou eu posso falar o seguinte, que a de A vai ser a de B dividido por 2. É isso? Tudo bem? Ou seja, eu posso dizer que a de B é duas vezes a de A, ou posso dizer que a de A é metade da de B. Certo? Então, toda vez que a molécula de A é consumida, a de B, uma molécula de A é consumida, eu consumo duas moléculas de B. Certo? É o que está me dizendo aqui, né? Eu estou me transformando em C. Tudo bem? Ou seja, B é consumido duas vezes mais rápido. Certo? B é consumido duas vezes mais rápido. Se eu comparar com C agora, certo?
Então, toda vez que uma molécula de ar é consumida, então a taxa de consumo da molécula de ar, a cada molécula de ar, eu gero 3 da molécula de C, certo? Então, a taxa de produção, certo, da molécula de C, certo, vai ser o quê? Vai ser 3 vezes a taxa de consumo da molécula de ar, tudo bem? 3 vezes o consumo da molécula de ar, certo? Ou eu posso falar o seguinte, ó, que aqui vai ser 1/3, certo? Só que aqui tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? Que o ar está sendo consumido e o C está sendo produzido, certo? É aquilo que eu falei, o ar, ele é uma função decrescente, né? Se eu for ver aqui a concentração de ar, ela começa de um valor inicial e diminui. Mesma coisa para B. Já se eu for ver a de C, ela começa de 0 e aumenta. Então, ou seja, a taxa de crescimento, né, enquanto que aqui a derivada é negativa, né, tanto a derivada de A quanto de B são negativas. Por quê? Porque a taxa está diminuindo. E a de C está aumentando. Então, para isso aqui ficar 100% correto, eu tenho que botar um menos aqui. Tá? Ou seja, comparando essas duas equações, eu posso dizer o seguinte, que menos a taxa de consumo de A, certo? Vai ser igual a menos 1/2 da taxa de consumo de B. Tá? Por que eu botei um menos? Porque como eu botei menos do lado de cá, tem que ter um menos do lado de cá. Que vai ser igual a 1/3 do consumo do C. Tá? Ou seja, para uma reação química, certo? Que tem esses coeficientes estequiométricos, a relação entre as taxas de consumo é exatamente essa aí que a gente está vendo, tá? E aqui fica fácil da gente generalizar, né? Fica fácil da gente generalizar. E vamos supor que, se não fosse A, B, C, né? Vamos supor que tivesse um D, um E, certo? E vamos supor que tivesse os seguintes coeficientes estequiométricos, né? Em vez de ser 1, 2, 3, é aqui um VI, quer dizer, um V1, certo? Mi1, aliás, um Mi2, um Mi3, né? Então, generalizando aqui, a lógica é sempre essa aqui, ó. A lógica sempre vai ser os reagentes, né? Tem uma taxa negativa, então você bota 1 sobre menos 1 sobre os coeficientes estequiométricos, certo? Da derivada com relação ao tempo, vai ser igual a menos 1 sobre V2, certo? Da derivada do outro reagente com relação ao tempo, que vai ser igual a 1 sobre V3 da derivada com relação ao tempo, tá? Aqui eu fiz 3, né? Mas se fosse 4 ou 5, ou enfim, qualquer outro, você poderia fazer sempre com essa mesma lógica, né? Os reagentes colocam menos, 1 sobre o coeficiente estequiométrico, vezes a taxa de variação daquela concentração daquela molécula, certo? Então, beleza. Então, eu já sei que tudo isso é igual, certo? E essa taxa de variação, todas vão ser iguais, certo? Ao que a gente chama, todas vão ser iguais, certo? A unir, né? Que a gente chama de, deixa eu dar uma pescadazinha aqui. Deixa eu dar uma pescada. Eu não sou químico, eu posso pescar, né? Da taxa de reação, certo? Todas são iguais a esse mesmo Ni, né? Não sei se é um V ou um Ni. Essa aqui é uma letra grega. O Ni, mas pode ser um V também, um V dobrado, tá? Mas tanto faz, né? O nome que você dá, isso aqui tanto faz. Mas isso aqui a gente chama de taxa da reação, certo? E é aqui onde a gente vai entender um pouquinho. Aqui onde vai aparecer nossa equação diferencial. Por quê? Porque essa taxa de reação, certo? Ou taxa da reação, né? Acho que é melhor taxa da reação, né? Ela sempre vai depender, tudo bem? Isso aqui vocês devem ter visto aí em alguma cadeira de química, tá? Eu lembro que até eu na minha cadeira de química eu vi isso.
ela vai depender das próprias concentrações. Concentração A, a concentração B, ou seja o que for, né? Ou das outras substâncias que envolvem aqui. E é aqui onde vai surgir minha equação diferencial. Tá? Por quê? Porque eu vou igualar cada uma dessas taxas a essa taxa da reação, tá? Certo? Não, porque eu falei. Taxa da reação, é isso mesmo, né? Porque é tanta taxa aqui que a gente acaba se confundindo, né? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho 1 sobre μ1 dA dt vai ser igual a esse μ, né? Só que esse μ ele é o quê? Uma função da taxa A, da taxa B, certo? E por aí vai, certo? O que é isso aqui, ó? Então, se eu vou passar aqui esse μ multiplicando, menos μ1 aqui, ó. Três pontinhos. O que é isso aqui? É o que a gente viu agora há pouco, né? Uma equação diferencial de primeira ordem. Então, para a gente achar como é que a concentração de uma substância varia numa reação, certo? A gente tem que resolver uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Lógico que vai depender disso aqui, tá? Ó. Vai depender da taxa da reação, certo? E essa taxa da reação, ela depende de reação química para reação química, certo? E na referência que eu estudei aqui, diz que é determinado experimentalmente, certo? Mas, assim, a quem está interessado é na parte matemática, né? Na parte do que vai gerar aqui nossa equação diferencial, certo? Então, não é muito do nosso interesse saber como determina isso aqui, certo? Isso aí vocês devem ver na cadeira de vocês de química, certo? Mas aqui, a gente vai pressupor fazer várias possibilidades, tá? Então, a primeira possibilidade é o seguinte, se esse μ, né, se a taxa de reação, vamos analisar as possíveis ordens que essa taxa de reação pode ter, tá? Essa taxa de reação, ela é, como já falei, ela é uma função das concentrações, certo? Uma função das concentrações ou dos reagentes, certo? Quem sabe até dos produtos, né? Se for uma reação de inversível, né? Reversível, aliás, né? E geralmente ela é assim, ó. Geralmente ela é uma constante vezes o produto, certo? Das taxas, né? Das concentrações elevada a algum número, tá? Deixa eu só ver aqui quais são as letras que geralmente usa para esses números. Vou não inventar letras aqui que sejam muito esdrúxulas. Aí ele botou XY. enfim. Qualquer outra coisa que podia ter. Então, geralmente, certo? A equação é dessa forma, certo? Onde esse K ele é chamado de constante de taxa, certo? Não sei como é que se fala em português, né? Em inglês é rate constant, né? Constante de taxa, certo? E aí fica o seguinte, beleza, então geralmente é isso aqui, certo? E aí a ordem dessa reação, certo? Lembrando, cuidado para não confundir, que não é a ordem da equação diferencial, certo? É a ordem da reação, certo? A ordem da reação é simplesmente a soma dos expoentes, certo? Então, a ordem da reação é x mais y, mas se houver outros expoentes, você vai somando tudinho, certo? Então, vamos analisar vários casos para várias ordens. Aliás, não vamos ver para várias ordens não, porque, aliás, vamos ver, né? A gente vai ver para a ordem 0, ordem 1, e depois a gente vê já uma ordem genérica em. Tudo bem? Certo? Então, lembrando, não é a ordem
da equação diferencial. A ordem da equação diferencial é de primeira ordem, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Envolve apenas a derivada primeira. Aqui é a ordem da reação química, aí é outra coisa, outra história aí que vocês sabem melhor do que eu. Tá? Então vamos supor o seguinte, que você tem uma reação que seja de ordem zero. Primeiro vamos ver o caso em que a reação de ordem zero. Certo? Então, de ordem zero. Certo? O que significa dizer que é de ordem zero? Que todos aqui, todos os expoentes, eles dependem, eles são zero, né? A soma de todo mundo é zero, tá? Então, se a soma de todo mundo é zero, é porque todo mundo é zero, certo? Então, seja, vai ficar A elevado a zero, B elevado a zero, isso aqui vai dar 1, né? Qualquer coisa elevada a zero é 1, então é quando a nossa taxa de reação ela é uma constante. Ela não varia com a concentração, ela é sempre a mesma taxa, tá? Então, certo? Deixa eu só ver aqui se eu acho algum exemplo de uma reação que seja desse jeito aí. Aqui ele diz o seguinte, que muitas reações enzimáticas ou catalisadas, né? Quer dizer, catalisadas enzimáticas são de ordem zero. Ou seja, são reações que é desse jeito, né? A taxa da reação ela é simplesmente constante, não depende da concentração dos reagentes. Ele dá aqui como exemplo a oxidação biológica do etanol para acetaldeído. Peraí. Etanol, certo? Ele diz que a oxidação de etanol para etanol. Não me pergunte o que é o etanol, que eu não sei, tá? Vocês que são químicos é que sabem. Beleza. Então vamos lá. Então vamos, enfim, não importa qual é a reação que a gente está trabalhando, né? Estamos interessados aqui em achar a taxa de variação, certo? E aí lembra, né? A taxa de variação é sempre assim. Quando for reagente, é sempre assim, né? Ó. Derivada de A com relação ao tempo, né? Menos 1 sobre V2, da derivada de B com relação ao tempo aqui. Supondo que tem dois reagentes, o A e o B. Se tivesse outros aqui, você colocaria, certo? E a única diferença aqui quando você chega nos produtos é que esse não é negativo, é positivo, tá? Mas o que eu acho aqui, ó? Eu acho que todas as igualdades é igual a esse nível, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro reagente, certo? Eu vou resolver para o primeiro reagente, mas o processo é o mesmo para qualquer outro reagente aí, ou produto, né? A diferença é que vai mudar o sinal, tá? Vai ser igual a... Só que o NI sempre é igual a uma constante K. Sempre é igual a uma constante K. Ou seja, o que eu estou interessado? Eu estou interessado, certo? Só para a gente... Eu vou colocar aqui um produto para a gente resolver também para um produto, certo? Então, V3, DC, VT. Certo? Então, positivo. Ou seja, eu tenho que achar uma função seguinte. Tenho que achar uma função cuja derivada vai dar menos de 1 vezes K. Isso para achar a concentração de A. Tá? Para achar a concentração de A. Lembrando, o K é uma constante, ou seja, ele não depende do tempo. O Ni1 é o coeficiente estequiométrico, né, da reação química. Também não depende do tempo. Então, isso aqui é uma constante. Certo? Isso aí é uma constante. Certo? O que significa dizer? Significa dizer que eu tenho que achar, certo? Qual função que derivando dá essa constante. É bem fácil achar essa função que derivando dessa constante. Certo?
Deixa eu só ver aqui. Aqui. Beleza. Então vamos lá. Então eu tenho que achar. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho que achar uma, uma, uma função, né? Que derivando dessa constante. É bem fácil, né? Qual é a função que derivando dá um valor constante, certo? Nesse caso aqui, é bem facinho da gente descobrir. Sempre que você tiver assim, ó, a derivada da função, certo? Dando alguma função que ou é constante ou depende do tempo, a gente consegue resolver essa equação diferencial de uma forma bem simples. Como? É só integrar os dois lados, tá? É só integrar os dois lados, né? Se isso é igual a isso, então eu posso integrar o lado direito aqui, ó, de um tempo inicial até um tempo final. Certo? Do tempo inicial, vamos chamar de zero, né? Tempo inicial como sendo tempo zero. Do dA dt, dt, igual a menos, a integral de 0 a t, de menos ni k dt. Certo? E aí, o que acontece? Então, lembra, né? Essa aqui é uma das formas da gente resolver, certo? O que ela diz? Que se você tem a derivada, certo? Dessa função que você quer descobrir com relação à variável, igual a uma constante ou uma função dessa variável, certo? Aqui eu botei uma constante, mas se fosse uma função da variável também dá para fazer, certo? E aí, ó, por que fica fácil? Porque é o seguinte, a integral da derivada é a própria função, tá? Só que vai ser a própria função no tempo t, certo? Vamos fazer assim. Menos a concentração dessa substância no tempo inicial. Então, eu botei aqui zero, certo? Deixa eu ver aqui como é que ele chama. Só para eu ter certeza se é isso mesmo. Ele chama de A0 mesmo. Então, vai ser, ó, a integral é a própria função, tá? Só que a própria função, deixa eu fazer devagar, de zero a t, né? Isso aqui é uma constante, sai da integral, certo? A integral de dt é simplesmente t de zero a t. Quando você aplica de zero a t, então você vai ter a concentração no tempo t, que você quer descobrir, menos a concentração inicial, vai ser igual a menos P1K T. E aqui você acha a formulazinha, né? Menos V1KT mais, ou vamos fazer assim, vai ser o A0 menos V1KT. Certo? Então, isso aqui seria a concentração da sua substância em função do tempo. É simplesmente linear, né? Ou seja, de acordo com o tempo vai passando, ela decresce, a concentração dessa substância, ela decresce linearmente. É uma reta, tá? É uma reta. A gente já vê que nem sempre é assim, tá? Em alguns casos ela vai mudando. Então é uma reta até zerar, né? Porque quando zero, teoricamente acaba a reação química. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Então isso aí é uma reação de ordem zero, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui uma reação de ordem zero. É.
Ele deu alguns exemplos aqui de umas... Mas ele não dá valor numérico, tá? Não dá o valor numérico para cada uma. Eu queria aplicar, tá? Para alguma reação, valor numérico, certo? Mas então vamos fazer aqui de uma reação hipotética mesmo, certo? Deixa eu só ver aqui. Se ele me dá algum exemplo de um K aqui, ele não dá. Certo? Vamos ver aqui. Aparentemente são valores bastante elevados, né? 10 a décima, 10 a 3, eu vi alguns exemplos aqui de 10 a décima, 10 a 13, certo? Mas aí vou deixar como exercício para vocês, tá? Vocês me tragam, né, algum valor de K, certo? De alguma reação aí para a gente poder aplicar aqui na prática usando números, né? Não usando só letras, usando números para a gente ver como é que fica. Não tem muito segredo não, né? É só substituir o valor de K, substituir o valor da constante do coeficiente estequiométrico e aí achar a equação, né? Você substitui a concentração inicial e aí você tem a concentração, tá? Observe que se eu fizesse para qualquer outro componente aqui da minha reação, a solução seria bem parecida, né? Se fosse o B aqui, o que mudaria se fosse o B? Aqui seria um V2, certo? Então aqui seria o V2. E se fosse o C, o que mudaria? Aqui era o V3 e aqui seria mais, certo? Não teria esse menos, tudo bem? Então a solução é a mesma para cada substância, né? Ou seja, elas vão descendo sempre linearmente, tá? Só que, dependendo do coeficiente estequiométrico, né? Uma pode descer mais do que a outra, mais rápido do que a outra, e acaba gerando a mesma solução, né? Vamos aplicar aqui um exemplo, certo? Só que, como eu falei, né? Eu não sei valores, né? Valores perimetrais para esses caras. Então, eu vou chutar aqui, eu vou pegar a mesma reação que a gente tinha feito, tá? Que era essa aqui, ó. Vamos pegar essa mesma reação, certo? E aí já temos os coeficientes estequiométricos, vamos dizer o seguinte, que o K é 1, certo? O K é 1. Então, significa dizer o seguinte, que o K realmente é 1? Provavelmente não, tá? Eu não sei quanto é o valor de K na realidade. Vocês devem saber mais do que eu, mas eu vou colocar K sendo 1 só para facilitar aqui nossa vida. Só para a gente ver matematicamente como é que fica essas equações. E vamos supor que a concentração inicial de A é 10 mols por ml, tá? Eu nem sei se isso é muito ou pouco, certo? O do C, o do B, vamos supor que é 10 mols também, vou ter a mesma proporção de um do outro, mesma concentração. E do C, naturalmente, é zero, né? Porque vai começar a minha reação, certo? Então é zero. Então vamos ver como é que vai ficar a concentração das substâncias, certo? Então vamos escrever aqui a equação para cada uma e vamos visualizar o gráfico da equação de cada uma, certo? Então vamos lá. A concentração da substância A vai ser assim, vai ser 10, né? Menos o coeficiente estequiométrico, que é 1, vezes o K, que é 1, então menos T. Beleza? A do B, como é que é a do B? É o mesmo 10, menos o coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes o K, que é 1, vezes T. E o C é a concentração inicial do C, que é 0, mais o coeficiente estequiométrico do C, que é 3, vezes o tempo T. Pronto. Então, estamos aqui, certo? Essa minha equação hipotética aí, né, que tem esses coeficientes estequiométricos, essas concentrações iniciais das substâncias e
meu K, né, a constante, a taxa constante, né, sei lá como é o nome desse K, né, aquele K que vocês devem saber mais do que eu, né, é igual a 1, tá? Só repetindo novamente, deixando bem claro. As reações, geralmente o K não necessariamente é 1, tá? Eu não sei quanto é o K de uma reação. Eu chutei um aqui só para a gente ver matematicamente aqui, tá? Fica até, peço até que algum de vocês, se algum de vocês souber, por favor, traga para mim aqui, tá? Que aqui eu não consegui achar, não. Vamos lá. Então, vamos desenhar como é que é essas equações, né? Então, se eu pegar a de A, né? Como é que é a de A? É uma reta, tá? Inicialmente a concentração é 10, certo? Então, aqui é a concentração em mol por mililitro, certo? E ele vai diminuir, né? Quando o tempo for exatamente 10, certo? 10 o quê, né? Aqui seria segundos, tá? Já que é a unidade desse K aqui, certo? Quando for exatamente 10, a concentração de A, zero, né? Vamos a de B, certo? Vamos a de B. A de B, a concentração de B, essa aqui é a concentração de A, em azulzinho, certo? Concentração de B, vamos fazer em preto. Ele começa 10 também, certo? Só que, quando chega no 5, né? Aqui quando é 5, já vai dar 10 e ele vai zerar. Certo? Então, a concentração de B é assim. Então, aqui a gente tem que fazer uma correção no A, né? Qual é a correção? Só existe reação se tiver reagente, né? Só que quando o tempo for 5 segundos, acabou tudo B. Então, não tem como ter mais reação, tá? Então, na verdade, não existe reação depois desse ponto, certo? Então, o que acontece? Se esgota toda a concentração de B, né? E ainda vai sobrar aqui 5 mols por ml em A, né? Para A. Tudo bem? E a concentração de C, né? Como é que seria a concentração de C? Vamos fazer em vermelho. Isso aqui é de B, em vermelho vamos fazer de C. Até 5, né? Então, o C, ele vai subir, certo? A concentração de C vai subir. Inicialmente, C é zero, tá? E quando acaba a reação, quanto é que é a concentração de C? 15. Então, C começa a zero, e quando acaba a reação, a concentração de C não está tão alta assim, não. Está bem... bem. A tia está aqui assim, tá? Tinha feito certinho. Certo? Então, olha como a gente consegue prever a concentração das coisas só usando aqui a equações diferenciais, tá? Então, C, ao final da minha reação, quanto foi que eu consumi de A? Consumi 5 mols por ml, né? Sobrou só 5 mols por ml, certo? De B, eu consumi tudo. E em C, eu consegui produzir 15 mols por ml. Certo? Aqui é a concentração de C. Tudo bem, pessoal? Então, certo que eu consigo ver quanto é a concentração de cada um. Certo? Da reação. Tudo bem? Isso é uma reação de ordem zero, né? A gente vai ver a reação de ordem 1 e depois a gente vê de ordem enésima. Certo? Aliás, a de ordem enésima, a gente vai ver um truquezinho que se faz que é de pseudo-ordem enésima, certo? Mas vamos fazer o seguinte, por hoje a gente fica por aqui, tá? E aí na próxima aula a gente continua vendo. Eu queria ver toda a parte dessas equações das reações químicas na aula de hoje, mas eu vi que não vai dar tempo, certo? Então a gente vê mais na próxima aula e depois vê a parte da equação de Tiró. Se der tempo, na próxima aula a gente já vê ainda, tá? Depois a gente fica por aqui, pessoal. Então até a próxima aula.